tudo Oi, bem? tudo. Ai, que bom. Vamos ver quem vai entrar, se alguém vai entrar aqui para nos assistir, né? E como é que você tá? Você tá no Rio, né? Tô aqui do lado do aeroporto de Santos Dumont. Ou, do Galeão, na Vai pra verdade. lá. Ah, entendi. Entendi. Você vai embora que horas agora? Saio amanhã às 5, levanto às 4. Caramba, que vida! Que vida é essa, mulher? Olha, Ah, estão chegando as pessoas. Obrigada, João. Senhor Lucas entrou também, oficial. Tem pessoas entrando, sejam bem-vindos ao nosso sarau da Casa Azul. Está esperando as pessoas entrarem, né? Para a gente começar a nossa conversa. Mas você tá no Rio, vai ficar só um pouquinho, né? Hoje. cheguei hoje às 11, mais ou menos, aqui no Uhum, hotel. E saio amanhã às 5 da manhã, já tô saindo do hotel. entendi. E vou Hum, até Natal amanhã, paro em Natal. caramba, Oi, caramba. Flavinho. Olha, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem, né? É a primeira live do nosso sarau da Casa Azul Podcast. Sejam bem-vindos vocês, né? A gente está muito feliz, né, com essa oportunidade de recebê-los, né, Luzimar? Sim, muito. Nossa primeira conversa aqui ao vivo. A gente sempre conversa com os nossos ouvintes através do podcast, nada que a gente consiga interagir. Então, essa oportunidade de interagir é a primeira. Então, é muito importante para a gente tê-los aqui, para que a gente possa fazer essa troca, né? Uhum, exatamente, exatamente. A Luzimar já fez outras lives, já está espertinha nesse sentido, né? Eu não, eu tô aqui tateando, tô com medo do meu celular superaquecer igual da outra vez, mas a gente está aqui. Então hoje a gente recebe no nosso Sarau da Casa Azul podcast, no nosso Instagram, a Luzimar Soares. A Luzimar Soares, ela é também uma das idealizadoras desse projeto, desse podcast incrível que a gente está desenvolvendo já há algum tempo, né? Desde a pandemia, acho que desde abril, eu acredito, não tenho muita ideia já. Junho. São junho, Aham. então a gente está indo para o 37º episódio do podcast. E bem-vinda, Vanessa, que bom você estar aqui, obrigada. Então, eu estou apresentando a Luzimar. A Luzimar, ela é formada em turismo, ela tem mestrado em História pela PUC de São Paulo, também ingressou no doutorado em PUC, mas ela, né, teve que parar por conta, né, da pandemia, por várias questões, mas está na luta aí como pesquisadora, tem livros publicados, artigos publicados, tá fazendo uma graduação também, né, em História, que você falou, não é isso? Eu não sei como é que ela consegue, e eu não sei se vocês sabem, ela trabalha na aviação. Ela é comissária de bordo, chefe de cabine, na verdade, né, que é mais chique ainda, não é isso? Então, você podia explicar pra gente como é que você consegue, né, lidar com esse seu tempo, né, se desdobrar, trabalhar, né, na aviação, e a aviação passando por essa crise toda, e escrever, fazer um monte de coisa, ainda participar do podcast. Conta um pouco pra gente, divide com a gente. Eu sei, evidentemente, mas... Bom, eu acho que a gente pode começar pela aviação. A aviação hoje vive um momento ímpar, né? Na verdade, esse momento começou ali em abril do ano passado, quando foi deflagrado aí o início da pandemia, basicamente o fechamento das fronteiras, o que levou a uma redução de 90% na quantidade de voos que a gente operava, isso para todas as companhias do país. Então, a gente teve, todas as empresas abriram um projeto de afastamento voluntário dos funcionários. A empresa que eu trabalho não foi diferente. Então, eu Uhum. escolhi me afastar, tá, por 3 meses, e fui
ficar na casa dos meus pais, que são idosos, e fiquei esse tempo afastada de 3 meses. A aviação na minha vida está há exatos 20 anos, eu comecei a voar em 2001, e esse ano eu faço 20 anos de aviação. A aviação é uma paixão antiga, eu entrei em uma aeronave a primeira vez em 1991, indo para o Japão, e eu me apaixonei por aquele universo, né? Aquele universo tão distinto de tudo que eu já tinha visto até então. E ficou um sonho meio que adormecido ali, porque eu fui viver uma outra história, um outro momento. E em 2000 eu retornei eu busquei esse sonho, né, num cantinho lá onde ele estava, e fui fazer o curso, e em 2001 eu entrei na aviação, e onde eu estou até hoje. O ano passado, nesse momento de início de pandemia e de todas essas modificações, eu pensei, poxa, eu acho que tem alguma coisa que está muito complexa. Talvez seja o momento de começar a mexer em outras coisas. Eu já estava estudando já há algum tempo, estudar, na verdade, é uma coisa que eu nunca deixei de fazer. E foi quando você me sugeriu que nós fizéssemos o podcast. Então, o podcast entrou num momento muito importante na minha vida, que eu consegui. Ali estava muito fácil, na verdade, conciliar, porque eu praticamente não estava trabalhando. Quando eu retornei para a aviação em julho, eu trabalhava 3 dias no mês, basicamente. A gente ficava muito mais em casa do que trabalhando. Então, estava muito fácil de equilibrar as coisas. Aí, agosto, setembro já começou a complicar, outubro foi mais difícil. Janeiro foi realmente um mês bastante complexo para administrar os tempos, né? Mas, de uma maneira geral, eu consigo equilibrar com, digamos assim, com uma certa maestria. Algumas coisas ficam sem fazer, digamos que eu tenho saído muito pouco, mas estamos numa pandemia, então está sendo tranquilo de equilibrar. Então, eu estou agradecendo aqui as pessoinhas que estão entrando, acenando, a TV Horto, a Ana, Vilma, sua sobrinha te mandou um abraço aqui, um beijo, né? Não consigo descer aqui, com medo de mexer e sair, Vanessa, João, tem uma galerinha entrando. Agradeço a quem está aqui assistindo a gente nessa primeira live que a gente está fazendo, falando com a Luzimar, que, repito, ela é uma das idealizadoras desse projeto, do podcast Sarau da Casa Azul. Né? Para quem não entende, a Casa Azul é uma casa que realmente existe aqui no Horto, no Jardim Botânico, e a ideia do Sarau sempre ocorreu, né? A Luzimar já participou de vários eventos aqui na minha casa, que se reuniu professores, acadêmicos, escritores, pessoas das áreas mais diversas, e a gente se reunia para fazer também, comer, né? Os eventos sempre são regados à base da comida e da bebida, mas também com muita prosa sobre cultura, arte, música, enfim. Então virou o Sarau da Casa Azul podcast. A comissão do Horto está aqui. Obrigada por vocês nos prestigiarem. Fico muito feliz. Né? Gostaria de dizer também que a Luzimar, ela participou de um documentário, a Leila Meirelles está aqui, um documentário Tempo Suspenso. Ela é uma das 11 mulheres que participou desse documentário, que foi selecionado para um festival que está online numa plataforma, depois eu falo, é o ONTFM, que é o Jumpstart Women Festival, e também vai sair numa outra mostra de direitos humanos, e ela gravou esse depoimento dela para o nosso documentário, que o documentário foi gravado a partir de celulares de cada uma, né? Vale a pena dizer isso durante o isolamento, durante a quarentena, quando ela participou, e também começou a escrever o livro, que a gente vai falar agora, que é a história da Ana, a dor de Ana, né? Você tem um exemplar dele para mostrar, não? Para virar assim? Então, e aí ela começou a escrever. Ela já vinha estudando muitos textos feministas, né? Já estava fazendo levantamento. Eu lembro que você já lia bastante sobre isso. E eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a ler esse seu texto.
E gostaria que você falasse como surgiu essa ideia de escrever um livro, né, cuja personagem, né, tem a inspiração da sua mãe, que é octogenária. Você poderia falar do seu livro? Aliás, ela tem outros livros publicados que a gente vai falar mais adiante, tá? Mas a gente vai focar nesse que foi recentemente lançado, tem que 2 semanas, né? Que você recebeu. Conta aí pra gente. Bom, assim, o livro A Dor de Serena, na verdade, eu não tenho nenhum exemplar aqui, porque eu não tenho nenhum exemplar comigo. Esse livro, na verdade, os escritos dele, eu os fiz enquanto eu estava na casa da minha mãe, nos 2 meses e meio que eu fiquei lá com eles. E em novembro do ano passado, a Prefeitura de Guarulhos abriu um edital. Eu moro em Guarulhos, para quem não sabe onde eu moro. Só uma parte, Leila, Flavinho, Stephanie, um beijo para vocês. Obrigada. A Stephanie é minha sobrinha neta, muito linda, que está aqui acompanhando. Ela sempre me acompanha, então mando um beijo enorme para você. Então, em novembro, voltando, em novembro a prefeitura abriu esse edital e beijo, Arthur. E eu me inscrevi com esses inscritos e uma das questões que eu coloquei no edital era doar esse livro. Se eu conseguisse ter aprovada esse projeto, eu ia doar esse livro para as bibliotecas públicas de Guarulhos. Então, eu mandei prensar 100 cópias e eu doei as 100 cópias. Então, eu vou reimprimir agora com o dinheiro que eu ganhei para publicar. Eu vou mandar reimprimir. Então, eu vou poder vender, vou ter livro para distribuir, mas só quando eu fizer a segunda impressão, porque a primeira foi toda doada, porque fazia parte do contrato. Então, eu não tenho essa primeira, não tenho nenhum exemplar, não fiquei com nenhum. Dia 10, eu entreguei para as bibliotecas, fui lá e entreguei todas, mandei entregar todas as cópias, então, por isso que eu não tenho nenhuma cópia aqui comigo para mostrar. Mas a capa é essa que está no flyer da nossa conversa. Bom, a construção desses escritos, ela se deu há já algum tempo que as questões femininas e feministas, elas vêm me acompanhando. Comportamentos que sempre me incomodaram desde criança. Eu sempre fui muito contestadora de tudo. Uma das minhas características sempre foi contestar aquilo que está posto. Então, eu sempre contestei. E aí eu vou lá e contesto o comportamento daqui, um outro de lá. Por que que o homem sempre tem direito a fazer isso e a mulher tem que obedecer? O que que acontece? Por que que é o homem que manda e a mulher que... por que que o homem que sai e a mulher que fica? Por que que o homem faz compra e a mulher... Porque sempre foi assim na minha casa, né? E aí voltar a conviver com os meus pais depois de tanto tempo... e eles já na idade tão avançada que eles estão, e ver que esses comportamentos eles se mantêm, me levou a refletir sobre uma série de coisas que a minha mãe sempre me contou. Eu vou falar para vocês um episódio que a minha mãe sempre me contou para todos nós, né? Que é o episódio do batom. Por que que eu estou de batom vermelho? Porque a minha mãe nunca pôde usar batom. Porque o meu avô a obrigou a tirar o batom quando ela tinha 16 anos, mas a obrigou de uma maneira muito cruel. E isso fez com que ela carregasse essa tristeza de não poder usar batom até hoje. Hoje, com 82 anos, ela continua não usando batom porque ela fala que o pai dela a humilhou quando a obrigou a tirar batom. Então, por isso que o título do livro é A Dor de Ser Ana, apesar do nome dela não ser Ana, e eu explico isso na introdução do livro, porque que eu escolhi o nome Ana para a introdução para o livro. E então eu fui revivendo as memórias
das tristezas da minha mãe, das decepções dela, dos medos que ela carregou, das vezes que ela silenciou quando ela queria gritar, e de como, ao nos afastar dela, às vezes ela nos protegia, porque a gente vive num mundo que é muito cruel com as mulheres. E essa crueldade com as mulheres faz com que, às vezes, a gente precise afastar para poder proteger. Então, fazer esses escritos foi, inclusive, uma forma de me resgatar, sabe? Me resgatar as minhas próprias memórias e, por que não dizer, as minhas próprias dores de um afastamento da minha própria mãe na minha infância, porque a minha mãe ela foi muito dura com a gente quando a gente era criança. Então, são quantos irmãos, Luzimar, que você tem? Repete pra gente. São quantas mulheres? Somos 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. Ah, entendi. E você sempre teve uma diferença, sentia a diferença na educação entre vocês, de meninos e meninas? Minha mãe como é que era isso? Você está dizendo que ela era exigente, cruel, como é que era isso? A minha mãe sempre foi muito mais carinhosa com os meninos, isso é muito real. Né? Ela sempre foi muito mais carinhosa com os meninos. Eu acho que essa forma de carinho, também de ser mais carinhosa com os meninos, também era uma forma de proteger a gente, né? De forjar a gente de uma maneira mais dura, porque ela sabia que o mundo é duro com as mulheres. Então, eu preciso que você saiba que você vai... Talvez ela não entendesse isso. A minha mãe é uma mulher extremamente forte, mas é uma mulher também analfabeta. Minha mãe nunca aprendeu a ler, então ela nos protegia da maneira dela. Tá? Então ela nos forjou fortes, muito fortes. Talvez ela tenha tentado nos forjar a sua imagem, sabe? A imagem e semelhança, a imagem daquilo que ela era, daquilo que ela é, daquilo que ela foi forjada. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu li o seu texto, né? Você está falando disso, é interessante que você... eu li logo no início, você me passou o texto, eu lembro. Em nenhum momento você apresenta uma vitimização da sua mãe, pelo contrário, né? Que você tem um título que é impactante, A Dor de Ciana. Então a gente imagina que vai ser um livro, de repente, que vai vitimizar, né, uma mulher. E não, é o contrário, né? Quero que as pessoas entendam que é o contrário disso. Né? O Marcos entrou, boa noite, Marcos. A Vanessa também comentou aqui. O Alcides Oliveira, vale a pena dizer que ele é o ilustrador do seu mini livro e está aqui também. Depois você fala um pouquinho dele. Então é isso, eu queria que você falasse disso, né? Como foi a construção de uma personagem? Você conta, por favor, melhor a trajetória dessa história, sem vitimizar essa personagem que inspira sua mãe, mas que na verdade representa muitas mulheres, não só do Brasil, mas também do mundo todo, que foi impossibilitada de, né, ter outras oportunidades, né, por conta desse sistema mesmo, né, patriarcal, enfim, por conta dessa nossa natureza, nossa cultura. Você fala um pouco sobre isso? Então, na verdade, assim, eu nunca consegui enxergar a minha mãe exatamente como coitada. Não a minha mãe é sim uma vítima do sistema, né? Assim como todas nós somos, mas a minha mãe é, acima de tudo, uma mulher extremamente forte. Ela é uma mulher muito valente, ela é uma mulher que ela resistiu o tempo todo. Eu fui buscando as memórias, aquelas que ela mesma não deixou que se apagasse, e dentro dessas memórias que ela não deixou que se apagasse, ela foi se construindo e foi criando alicerce para nós.
porque quando ela foi criando esses alicerces e quando ela foi, mesmo ela nos batendo, porque ela nos batia, mesmo ela sendo mais carinhosa com os meninos, ela foi dizendo: você vai ser forte, você vai construir sua vida, você não vai deixar que as pessoas digam que você vai fazer as Uhum. suas coisas. Então, tem uma imagem que inclusive está no livro que eu carreguei durante a minha vida inteira e continuo carregando, que o Alcides fez magnificamente bem, que é a minha mãe grávida com uma lata d'água na cabeça. Ela, todos os dias, a gente morava no interior do Ceará, e todos os dias ela ia tomar banho no açude, e na volta ela trazia uma lata d'água na cabeça. E ela já com a barriga muito grande, já muito próxima de ganhar neném, como ela sempre falou, né, muito próxima do parto, ela voltava todos os dias com a lata d'água na cabeça. Então aquela imagem sempre foi para mim a imagem de uma fortaleza, que era assim, cara, ela tá com uma barriga gigante e ela tá com uma lata d'água de 18 litros na cabeça. Eu não tenho o direito de fracassar. Ela tá carregando. E tinha sempre uma criança pequena em casa que ela ia chegar em casa e ia fazer uma papa ou ela ia dar comida para aquela criança e ela estava carregando uma outra na barriga, mais uma lata d'água na cabeça. Então, que direito que eu tenho algum dia de fracassar? Então, assim, para mim, essa foi a construção de uma mulher que foi quem me forjou. Então, eu não consigo vê-la como uma coitada. Uhum. Então, eu fui resgatando todas essas memórias enquanto eu olhava para ela hoje, aos 82 anos, se recusando a parar de criar galinha, porque ela mora numa chácara e ela quer criar as galinhas dela porque ela gosta de comer galinha caipira e ela vai criar as galinhas dela. Então, assim, ela está lá hoje com 82 anos criando as galinhas dela porque ela quer criar as galinhas dela. Então, assim, ela continua sendo uma mulher forte, mesmo aos 82 anos. E foi dar vida a essas lembranças, foi criar essa... tentar eternizar, de alguma maneira, as memórias da mulher que me forjou. Entendi. E como é que foi? Porque você começou a construir esse livro muito antes. Na verdade, eu acredito que estava lá, né, como você colocou, no seu inconsciente, essa ideia, né, desse livro. E aí você foi para lá, se deparou com a relação dos seus pais, né? Se reaproximou deles, como você colocou. Como é que foi essa vida? Como é que era essa vida na chácara, né? Vindo de uma pessoa que trabalha na aviação, não tem uma rotina, como você mesmo diz, você não tem rotina, por uma vida que tem rotina, né? Porque você sempre fala, marca muito bem que seus pais têm uma rotina muito bem definida todos os dias. Né? Eu queria que você falasse sobre isso também e como isso, desculpa, interferiu. Eu gostaria de agradecer ao Antônio, que está aqui, está lá na Espanha, de Santander, está aqui. A Rosane Andrade também mandou um beijo. A Leila também comentou. Então, obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo. A Luzimar falando sobre a construção desse livro dela, que foi contemplado pela Leo de Blanc. Eu também vou perguntar se foi muito difícil isso. Também gostaria que você falasse se teve essa dificuldade, mas nesse momento que a gente não tem financiamento cultural, né? Como é que foi isso, né? Conta também. Mas, em primeiro lugar, fala como foi essa rotina aí, quer dizer, sair de uma vida sem rotina para uma vida com rotina diária. Como é que era? Como é que foi? Você falou na Espanha, a Cecília também está aqui, ela também está da Espanha. A minha irmã, a Diná, também está aqui. A minha outra irmã, que está através do celular do Rodrigo, que é o marido dela, também está aqui. Boa noite, pessoas. Obrigada. Bom, voltar para casa dos meus pais, por si só, já é uma coisa que, assim, eu já não moro com os meus pais desde que eu tinha 14 anos. Então, já é bastante tempo. Saí da casa dos meus pais já há muitos anos. Eu sou uma pessoa extremamente independente, sempre fui. Mas eu também sou uma pessoa de fácil trato, no sentido de me adaptar muito fácil. Então, eu tomei uma decisão que foi uma decisão pautada
totalmente pela racionalidade. Os meus pais têm uma cuidadora, a gente estava entrando num momento crítico, eu vou tirar uma licença não remunerada e vou ficar com os meus pais e tranquilo. Aí vem a parte prática da coisa, que eles acordam todos os dias 6 horas da manhã e eles têm uma rotina de muito trabalho, porque eles realmente trabalham muito. Eles eles criam as galinhas, eles têm o cachorro, meu pai planta milho, feijão, cana de açúcar, banana, eles plantam um monte de coisa. Era um período de seca, então tem que aguar as plantas todos os dias, tem que limpar a casa. Eles mantêm uma rotina de fazer compra na feira de quinta e de domingo. Então tem uma série de coisas que tem que fazer. O meu pai, ele gosta de comer comida fresca, então tem que fazer comida todos os dias, tem que fazer todas as comidas que ele come, tem que cozinhar todos os dias, são 6 tipos de comida diferentes, então todos os dias tem que cozinhar aquelas 6 comidas. Então, eu adequava a minha vida ao tempo deles. Então, eu relativamente trabalho rápido. Então, às 11 da manhã eu terminava de fazer tudo, meio-dia a gente almoçava, do meio-dia, mais ou menos, da 1 da tarde até umas 5, era o meu tempo de estudar. Aí, das 5 até as 6 eu voltava para ir preparar a cozinha para o jantar, mais ou menos 6 horas eu sentava à mesa com ele umas 2, 3 vezes por semana para ler alguma coisa para ele, que ele escolhia o que ele queria ouvir, se ele queria ouvir a Bíblia, ou se ele queria ouvir Patativa da Saré, ou algum outro livro que ele queria que eu lesse um trecho, lia para ele, depois ele jantava, eu lavava a louça e aí eu voltava para estudar. Normalmente estudava até 11 horas, meia-noite. Então eu dividi o meu tempo de segunda a segunda mais ou menos nisso. Os dias de terça, de sexta é dia de lavar roupa, porque a minha mãe determina os dias que tem que fazer as coisas. Então, sexta-feira é dia de lavar roupa, quinta-feira é dia de fazer feira, terça-feira é dia de passar a roupa que eu lavei na sexta, domingo domingo e quinta é dia de fazer feira, sexta é de lavar, terça é dia de passar. Então, eu sobrava as manhãs com menos coisas para fazer de segunda e quarta. Então, de segunda e quarta, normalmente eu encaixava uma aula em alguma coisa para fazer. E assim eu fiquei 70 dias lá com eles. E aí, nesse tempo, a gente, enquanto o corpo trabalha fazendo alguma coisa, a mente pode trabalhar fazendo alguma outra coisa. Então, nesse tempo que eu estava trabalhando, fazendo as coisas para eles, era o tempo que eu ia tentando fazer esse resgate de memória. E quando eu sentava, eu colocava no papel, entre aspas, né? Era quando eu digitava as minhas memórias, depois que eles iam dormir, que aí ficava mais silêncio, mais tranquilo. E assim eu fui encaixando essa reconstrução. A sua mãe falava, conversava com você? Como é que surgiram essas memórias, essas lembranças dela? A gente sabe que a memória é seletiva, né? A gente seleciona o que a gente quer falar e também, né? Enfim, como é que era isso? Porque é isso que te ajudou a construir essa história, né? A gente conversa muito, eles gostam muito de conversar, eles gostam muito de contar sobre suas vidas, os casos antigos. A minha mãe gosta muito de contar da época que ela era jovem, que ela era solteira. O caso do batom, ela sempre conta. Ela fala que o vô Vicente era muito bravo, então ela sempre conta o caso do batom. É uma das coisas que ela mais conta pra gente. E aí... Ela era filha única? Não, a sua mãe? não. De mulher, ela era a única mulher, não. Também então não era uma não. educação rígida para todas as meninas. Sim, para todas as meninas, para todas. Eu acho que a mãe tem, acho que eles são 10 irmãos também. Se eu não estou enganada, eles são 10 irmãos. Vocês são do interior do Ceará, né? Qual é a cidade que seus pais vieram? Você nasceu também, né? A minha mãe, ela nasceu no interior de Oroz, que é a cidade famosa pelo Fagner e pelo Didi, né? Que o Didi fez o filme O Mágico de Oroz.
e é a cidade que o Fagner nasceu, né? E o meu pai é do município de Iguatu e nós, os filhos, somos do município de Iguatu. Só um dos meus irmãos, dois dos meus irmãos que nasceram no município de Acopiara, que é um outro, não, três dos meus irmãos que nasceram no município de Acopiara, que é um outro município pertinho de lá. Mas somos todos da mesma região. É a região Centro-Sul, já próxima de divisa com o Rio Grande do Norte. Você perguntou se foi difícil o processo da Lei Aldir Blanc. Na realidade, como é que surgiu essa ideia? Você viu o edital, vou submeter? Como é que... Conta isso. Na realidade, eu não vi o edital. Foi uma amiga minha que viu. Ela estava participando. Ela faz parte da Associação de Rock de Guarulhos. E aí ela me mandou uma mensagem e falou: Lu, abriu um edital baseado na Lei Aldir Blanc. E eu acho que você... Porque ela já sabia do meu livro que eu tinha escrito e eu tinha falado para ela que eu estava pensando em publicar, mas é difícil você publicar, porque você precisa de grana para fazer essas publicações e tal, né? Aí ela falou: amiga, eu acho que você consegue publicar pela Lei Aldir Blanc. Aí eu fui atrás do edital, fui ler e tal. E aí submeti, consegui. Na verdade, eu já tinha mandado os meus escritos para o Alcides. A gente já tinha conversado, ele já tinha feito todas as ilustrações, que, aliás, são fantásticas. Ele é um artista incrível. As ilustrações ficaram... Os traços são maravilhosos. As ilustrações traduziram muito bem o meu sentimento nas palavras. A gente teve algumas ilustrações que ele fez de uma forma, eu falei, não é exatamente assim. A gente foi trocando informações e ficou exatamente como eu imaginava. Ele conseguiu traduzir nos traços dele aquilo que eu imaginava. E aí eu submeti, tive aprovação em tudo, e aí surgiu um problema no meio do caminho, que foi uma dívida que a construtora do meu apartamento tem na prefeitura. E aí eu tive que contratar um advogado para obrigar a Secretaria da Fazenda de Guarulhos a desvencilhar a dívida da construtora do meu nome, porque a dívida não é minha. Aí a gente conseguiu fazer essa desvinculação e aí eu consegui a liberação e consegui fazer o processo todo. Agora eu já estou só na prestação de contas. Já fiz tudo, estou entregando essa semana que vem, se tudo der certo, eu já consigo entregar a prestação de contas. O livro já está publicado, já está entregue. Agora eu vou pegar o dinheiro que entrou para mim e vou usar para reimprimir e poder distribuir para que as pessoas possam ler aquilo que me é mais caro, que é a escrita da história da vida da minha mãe. Óbvio que não é... Não, eu ia perguntar, o porquê desse título, A Dor de Ana, A Dor de Ser Ana? Por quê? É porque eu acho que cada vez que a gente aceita um não da vida, especialmente um não de um sistema machista e patriarcal tão opressor, é uma dor que a gente internaliza. Cada vez que a gente aceita um não e que a gente não consegue transformar esse não numa forma de trazer benefícios para outras mulheres, ele diminui a gente um pouquinho mais. E a minha mãe, ela abafou esses nãos ao longo da vida dela. Então, cada um não que a minha mãe abafou é uma dor que ela sufocou. É um grito que ela não deu. É um choro que ela não chorou. É uma lágrima que ela não deixou rolar.
é um medo que ela teve que sufocar. Ana, quando eu estava escrevendo isso, a gente faz parte de um clube do conto e a gente leu o conto da Clarice Lispector, que a personagem, o nome é Ana. E eu fiquei pensando naquela personagem que segurava aquela cesta de ovos, naquele bonde chacoalhando. E eu vi a minha mãe segurando a vida dela naquela cesta de ovos. Então, por isso que eu roubei da Clarice Lispector o nome de Ana e coloquei na crônica, o que para mim é uma crônica, e coloquei na crônica para falar da vida da minha mãe. Essa história é sensacional. Aliás, a personagem estava vindo pro Jardim Botânico, tá, gente? Estava pegando ponte. Nessa crônica eu lembro desse conto, muito interessante, muito legal, realmente. E é um pouco parecido também, em certa medida, né? Porque essa personagem, a Ana, da Clarice, ela começa a se indagar em relação à vida dela, as escolhas, né? Ela tá sacolejando o bonde, ela com o ovo, pensando na vida, né? Nas questões da vida, assim, né? Então a Camila entrou, Camila Vilhena, obrigada, minha amiga. Entrou mais gente, é porque eu não consigo subir aqui esse negocinho. Gente, é a primeira live que eu faço, desculpem, tá? Tô aqui aprendendo. Entrou a Camila, a Nilva, o Alexandre, o Cacá. Oi, Cacá. Vanessa está dizendo que é incrível, que ela ama o conto da Clarice. A Clarice é fantástica, né? E realmente, nesse momento desse clube, a gente teve muitas inspirações para escrever. Aliás, você publicou outros livros também. Quero que você depois fale, evidentemente. Mas vamos centrar na Ana. E quais as leituras que te influenciaram para escrever nessa história? E quais as memórias que você vai construindo na narrativa? Você reconstrói, na verdade, várias situações que a sua mãe vivenciou, né? Então é uma narrativa muito interessante, muito gostosa de ler. Mas quem foram os seus teóricos, os escritores, escritoras que te abalaram, assim, te influenciaram, ou você se espelhou, não sei, para escrever a história da Ana? Então, eu venho mexendo com a questão da memória desde que eu entrei no mestrado, né? Desde que eu entrei no mestrado, que eu comecei a trabalhar com as histórias de vida dos pescadores, que eu venho trabalhando com a questão da memória. Então eu li uma obra da Ecleia Bose que me deixou assim encantada, que ela trabalha com as meninas da fábrica. Ela trabalha Lembrança de Operárias, eu acho que é esse o nome da obra, não estou lembrado o nome da obra. E Lembrança de Velhos, que eu fiquei assim encantada. Eu li muito Walter Benjamin, principalmente a obra deles chamada Rua de Mão Única, que ele fala muito sobre a memória dele, que as memórias dele de infância, né? Que ele volta para Berlim da infância dele. E eu li muito Angela Davis. O último ano foi um ano que eu li assim muitas mulheres, né? Especialmente eu li Angela Davis, eu li Carolina Maria de Jesus. Eu acho que em uma tarde eu li o livro, porque eu não conseguia parar de ler o livro dela, e eu precisava terminar. Eu comecei a ler e eu preciso terminar, eu preciso entender. Eu tinha vontade de sabe aquele filme Meia-Noite em Paris? Quando o ator, que eu não consigo lembrar o nome dele, ele entra no bar e ele vai para 1910? 1920? Ele volta para Belle Époque. Ele volta na Belle Époque. Eu queria conseguir aquele efeito, eu queria conseguir sentar à mesa com a Maria Carolina. Eu queria sentar à mesa com ela enquanto ela escrevia naquele caderno. Então, eu fiz mais ou menos um exercício que eu imaginei que eu estava fazendo um exercício que ela fazia. Aí eu li o livro da Pagu. Então, todos esses Quem livros... é a Pagu? Tem pessoas que não sabem quem é a Pagu.
Conta aí a Pagu, sobre a Pagu. A Pagu, a gente vai falar da Pagu daqui a pouco. São todos esses livros que eu fui lendo, que foram me trazendo para... Eu preciso reviver essas memórias, eu preciso colocar essas memórias no papel, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Tá? E essas leituras todas foram me dando ferramentas, porque você tem todas essas informações, elas estão em você. E como você colocar isso para fora? Tá? Então, esses teóricos, eles me deram ferramentas para que eu conseguisse colocar no papel aquilo que estava... não era me incomodando, mas eu queria compartilhar. Eu queria que as pessoas lessem, eu queria que as pessoas vissem, eu queria que as pessoas sentissem. Eu confesso a você que depois que eu terminei de ler, que eu mandei revisar, eu ainda não li de novo. É porque, inclusive, um amigo que a gente tem em comum, o Francis Ivanovich, eu mandei para ele ler, aí ele falou para mim assim: você escreveu um roteiro perfeito de um filme. Se a gente pegar o que você escreveu e transformar num filme, você tem um longa-metragem escrito. Ai, que lindo! Eu falei para ele falou assim: abre o seu texto que eu vou te dizer onde você tem uma tomada. Eu falei: eu não quero abrir o texto. Ele: por quê? Eu falei: porque eu não quero ler agora. Eu não quero ler agora. Ele falou: mas, Luzimar, eu falei: eu não quero ler, Fran, eu não quero ler agora. Porque para escrever tudo aquilo, eu mexi com tudo o que tem dentro de mim. E eu me inspirei em todas essas mulheres para mexer com tudo o que eu tinha dentro de mim. Então, onde eu fui buscar nessas mulheres. Eu fui buscar na força de cada uma dessas mulheres para escrever aquilo que eu ouvi da minha mãe a vida inteira e consegui colocar no papel. Eu espero que cada pessoa que leia aquilo que está ali consiga ver aquilo que eu consegui escrever. Porque, ou pelo menos o que eu busquei colocar ali. Porque eu coloquei ali muito além de palavras. Eu coloquei ali, se é que existe, cada um tem a sua religiosidade, a sua crença, eu coloquei ali a minha alma. É mais ou menos bonito. Profundo, né? Um exercício de autoconhecimento, né? Também, né? Lidar com essas memórias realmente deve ter mexido muito com você. Ainda mexe, a ponto de você não conseguir voltar a ler o livro por enquanto, mas daqui a pouco você vai lê-lo, vai ler o seu livro de novo, o seu escrito de novo, vai recuperar. Então tem pessoas aqui que entraram, Fábio. Tem um amigo seu que perguntou como faz para adquirir a obra. A Vanessa falou da Pagu Oswald de Andrade. A Pagu é a Patrícia Galvão, gente, a musa do modernismo. Escreveu muitas coisas interessantes, tem uma história de vida fascinante. Ela também escreveu sobre o movimento operário, tá? Porque eu li os escritos dela sobre o movimento operário também aqui, de São Paulo, evidentemente. O Pepe entrou, Luiz Felipe Peppa. A Leila escreveu que lindo. Gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui, né? Acho que a Luzimar também, numa sexta-feira às 6 horas, assistindo a nossa primeira live do nosso sarau da Casa Azul, né? Que venham outros. Eu não sei que horas são, porque eu não tô conseguindo controlar no meu celular, esqueci de trazer um relógio. Por favor, quem tiver relógio, me diga quanto tempo falta, que a gente tem 1 hora para poder usar isso aqui, porque de repente pode sair do ar. Eu não tenho controle disso, então assim, olha que vergonha, gente, primeira live, é bem mabeme, assim, né, mas vamos que vamos, né. Temos mas, 14 assim, minutos, amiga. 14, então, sim, entrou o Luiz agora também, né, obrigada pelas pessoas que estão entrando, e eu também queria que você falasse do seu outro livro, rapidinho aí, sobre
18h46. Obrigada, Camila, querida. Primeira live é uma vexame, o próximo vai ser diferente, pode deixar. É uma live sem roteiro, porque a gente se conhece, eu já li. Aliás, a professora Vilma Aguiar escreveu o prefácio, né? Vale acrescentar. É a pessoa que vos fala que escreveu o pós-fácio com muito amor e carinho para essa pessoa linda que é a Luzimar, que é uma pessoa que me incentiva muito a crescer, assim, não desistir, né, na nossa carreira. Que ser historiador no Brasil é muito difícil, né, trabalhar com história, ser acadêmico, não só história, mas artes, educação humana de uma maneira geral, está sendo bem complicado nos últimos tempos. Parabéns pelo edital, mas me fale sobre esse outro livro que é oriundo da sua dissertação de mestrado que se defendeu na PUC, né? A Camila falou que ia ler também. Bom, respondendo ao Tarcísio e para todo mundo, deve ficar pronto. Eu vou mandar prensar mais 100 cópias agora, quando eu conseguir receber o dinheiro, porque, gente, tudo que é público é um pouco mais complexo. O dinheiro está no banco, mas eu não posso sacar por enquanto. Precisa... Isso aí, Camila, live das luzes. A gente precisa de uma ordem de pagamento, então assim que eu conseguir finalmente receber esse dinheiro, eu vou mandar imprimir mais 100 cópias e aí eu distribuo, eu aviso para todo mundo pelas redes sociais e eu encaminho pelo correio, como eu tenho feito com o meu livro sobre os pescadores, que quem quer comprar o livro físico, eu mando pelo correio. Eu pego o endereço da pessoa e despacho pelo correio com o valor do livro mais a postagem pago por quem comprou. Eu fiz o meu mestrado a Z13 e virou um livro que eu publiquei, saiu em novembro do ano passado. É uma história incrível, foi um trabalho muito bacana de fazer. Fiz a pesquisa com eles, uma pesquisa que durou 2 anos, como é um mestrado normal. Consegui defender no tempo correto. E depois eu publiquei o livro. Dos 100 exemplares que eu imprimi, eu já só tenho 20 em casa, já saíram 80, então agora eu já não estou mais anunciando, porque esses 20 eu quero manter aí para levar para eventos que eu vá participar, porque é importante que você tenha um livro para você levar nos eventos. Foi um trabalho que me deu muita satisfação. Fiquei muito triste de não ter conseguido dar continuidade no doutorado, mesmo tendo ingressado na PUC, por uma questão financeira. Eu entrei na PUC, mas não consegui bolsa, o que me impossibilitou totalmente de estudar, porque o doutorado na PUC é absurdamente caro, na PUC São Paulo. Não consegui ingressar numa federal, numa pública, federal ou estadual. Por enquanto. Ainda, né? Então, esse ano eu estou fora do doutorado, mas não desisti. Estou fazendo uma graduação. Você falou lá no começo da nossa conversa, como é que eu consigo, né, administrar todo esse tempo. Eu estou fazendo uma graduação em História, porque a minha primeira graduação é em Turismo. Então, esse semestre agora eu estou fazendo a graduação, quero dar conta de fazer 2 estágios, são 4 estágios. Então, no segundo semestre eu quero fazer mais os outros 2 estágios para encerrar. Estou trabalhando, ou seja, estou voando. E estou fazendo um levantamento bibliográfico, que uma professora, Andréa Casanova Maia, que é uma amiga, pediu para eu fazer o levantamento bibliográfico de 15 temas diferentes. Eu estou fazendo o nosso livro que vai sair futuramente, Lições do Tempo 2, já pronunciando. Estou fazendo esse levantamento bibliográfico, que, aliás, está sendo um desafio enorme para mim, mas está sendo um aprendizado fantástico, porque não necessariamente eu conheço todos os temas, então você tem que ir lá, sentar, parar e pesquisar.
E aí, o que que eu faço? Eu pego o dia e divido. Que horas que eu vou trabalhar, que horas que eu vou dormir, que horas que eu vou pesquisar. Porque são trabalhos diferentes, então você precisa nomear de maneira diferente. É trabalho remunerado, pesquisa e dormir. Então, mais ou menos isso que eu faço. E aí, quando sobra um tempinho, eu durmo. Gente, Camila, quanto tempo falta, Camila? Olha, 8 minutos. Camila falou que a gente está fazendo spoiler. O Tarso, seu amigo, falou que tem muito orgulho dessa mulher. Eu também tenho, concordo com você. A Luzimar é uma pessoa inspiradora. Eu não estou puxando o saco, não. É uma guerreira. Eu a conheci na USP quando eu estava fazendo pós-doc. Ela lá, guerreira. A única folga que ela tinha nas terças-feiras, ela ia assistir a aula do saudoso professor Tonico Antônio Carlos Lopes de Moraes, que morreu. Um saudoso, incrível professor. E para ela entrar na USP, ela ia fazer o doutorado, o mestrado com ele, né? A condição dele era que ela assistisse as aulas da pós, né? Eu acho, não me lembro se era pós com ele, para ter uma ideia de como é que era o programa. E era o único dia que ela tinha de folga, eu lembro, era terça-feira. Era de 2 às 6, ela ficava esperando até as 8 horas da tarde, da noite, para poder pegar o carro, por causa do rodízio, para ir para Guarulhos, né? Porque a PUC fica na USP em outra cidade, né? Tinha que ir para Guarulhos, 1 hora de carro. Né? Então, essa mulher é muito batalhadora, realmente é, a Rosane falou isso. Camila, obrigada. Camila também está adentrando nesse universo da escrita, também começou a fazer letras, também escreve bem, minha amiga. É advogada, mas escreve também. E eu fico muito orgulhosa de você, né? E eu quero que você tenha sucesso nesse seu livro também, nesse segundo livro, que a gente consiga comprar, né? Adquirir também de você, que você gastou uma grana também, né? Você está gastando uma grana para republicá-lo, para as pessoas poderem ter acesso, né? Para qual biblioteca você doou? Você doou para uma biblioteca, né? Em Guarulhos. Na verdade, para as 10 bibliotecas públicas de Guarulhos. São 10 bibliotecas mantidas pelo município, são 10 bibliotecas, foram 10 livros para cada biblioteca. Então, em cada biblioteca pública da cidade de Guarulhos, vão ter 10 livros que vão poder ser emprestados para quem quiser. O Fran mandou parabéns. Fran, ela acabou de falar de você. Você disse que o livro dela tem uma visão mesmo de cinema, né, de roteiro, pode se transformar no roteiro de filme, melhor dizendo. Ela acabou de falar sobre isso. Fran, nosso colega, nosso amigo querido, que está aqui também. A Leila mandou parabéns. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque são 1 hora. Mas a gente vai voltar, né, Luzimar? E a Luzimar provavelmente futuramente vai falar de novo em outro, vou fazer spoiler, né? Talvez sobre esse livro. Parabéns. E a Rosane falou para você fazer o depósito depois na Biblioteca Nacional. A Rosane Andrade aqui tem que fazer. Você fez? Não, tem que fazer. Como é que faz isso? Depois a gente conversa com ela e a gente faz esse depósito lá. Tem que deixar registrado, né? Todo livro que a gente escreve, a gente deixa um exemplarzinho lá. Legal. Né? Inclusive esse dos pescadores, né? Você deixou um exemplar lá? Então tem que deixar também, interessante, para as pessoas terem acesso também. E o registro na Biblioteca Nacional, olha que luxo. E ISBN eu tenho, dos dois. Né? Sim, perfeito. Sim. Tá bom? Faltam quantos minutos, gente? Falta por favor, 5 me atualize. minutos. Então, Luzimar, você quer falar mais alguma coisa a respeito da Ana? Que a Ana inspire muitas meninas que leiam esse livro, né, nas bibliotecas, né, de Guarulhos, e que depois você consiga republicar para a gente poder ler, ter acesso. Eu quero um autógrafo, né, digo de antemão, da história da Ana. Né, e parabéns ao Cids também. O Cids tem uma página no Facebook com as, né, ilustrações, os desenhos dele. É o Alcides Oliveira, vale a pena conferir também para quem tiver Facebook, Alcides Oliveira. Né? E nosso canal está aqui, pesquisem também, nosso podcast está no Anchor e no Spotify, está lá da Casa do Podcast, são temas variados, temas, né, de pessoas, não só da história, mas de humanas também. A gente quer aumentar, né, a nossa capacidade de fazer essa interlocução, né, entre academia, universidade e o grande público, não só a academia, mas o conhecimento gerar, né, circular.
Por favor, Luzimar, fica à vontade, amiga. Bom, além de agradecer a cada um e cada uma que está aqui nos assistindo, agradecer imensamente a você que escreveu o Posso Faço, a Vilma Guiar. A Vilma é uma escritora incrível, ela tem algumas páginas também, ela tem podcast também, Mulheres na Política. Uhum. Então, ela é uma mulher que está aí na batalha, trabalhando para que as mulheres tenham visibilidade. Então, por favor, sigam-na também. Ela está no Instagram, está no Facebook. O Alcides, que acabou de escrever, obrigado pelo carinho. Né? Ele falou que está no Rio História. Uhum. É verdade, ele está no Rio História também. E agradecer a oportunidade de falar, mas principalmente de ser lida por cada um de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu confesso que fiquei e estou nervosa, porque assim, essa coisa pública ainda me dá uma certa ansiedade, principalmente se tem imagem. Quando é só voz é mais tranquilo, mas imagem ainda me deixa um pouco ansiosa. Então, muito obrigada pela presença de cada um. TV Horto, muito obrigada. Gente, estou muito feliz com o carinho de vocês e a presença de cada um. Obrigada, gente. Eu vou encerrar então. Né? Você Espero uma gravada, próxima. Sim, eu acho que eu gravo automaticamente, né? Eu não sei, gente. Eu nunca fiz isso. Você que já participou de live. Eu não sei. Não. Eu acho que salva em algum momento, né? Vanessinha. Vanessa deve saber me explicar. E obrigada a todo mundo, gente. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Essa é a primeira. Espero que tenha outras lives com outros convidados. A Luzimar vai falar com mais tranquilidade, mas achei que vai ser ótimo. Não é nervosa. Bobagem. Um beijo, gente. Beijo, obrigada. gente. Boa sexta-feira, bom final de semana para todos.